Vamos dar início, então, ao nosso segundo tema de hoje, o Protocolo de Madrid, o direito de marcas na jurisprudência nacional, o doutor Celso Araújo Santos, como já falei anteriormente, juiz federal, da Justiça Federal do Rio. Muito obrigada, doutor Celso, pela contribuição. E agora, então, eu já lhe passo a palavra para a gente dar início a essa nossa segunda sessão de hoje. Certo, obrigado, viu, Érica? Então, também queria agradecer à BPI, à OMP e especialmente à doutora Caroline, que me honrou com esse convite. Fiquei muito feliz de participar aqui. Tenho acompanhado as palestras dos outros dias, todas muito interessantes. Então, enfim, sem mais perda de tempo, vamos começar, então. Eu vou compartilhar a tela aqui. Se não estiver aparecendo, vocês me avisem, tá? Vou começar, então, hoje, tratar do Protocolo de Madrid e o direito de marcas na jurisprudência nacional. São dois assuntos, né, assim, distintos. Obviamente, não vai ser possível aprofundar neles, mas, quanto ao protocolo, eu vou explicar um pouco sua origem, como que ele funciona em linhas gerais, e quanto às marcas, alguns julgados de destaque, que eu acho que talvez seja relevante a gente tratar aqui. Tá? Lembrando também que o meu foco são marcas no setor de saúde, porque é o tema, né, desse curso de verão. Então, a gente vai caminhar mais por esse lado, certo? Acho que no final eu separei aí um tempinho para responder perguntas, então acho que vocês podem mandar pelo chat. O que não der tempo, eu respondo depois pelo chat também, tá? Não tem problema nenhum. A apresentação está aparecendo aí para todos, né? Bom, vamos lá. Então, um problema que surge quanto às marcas é como proteger uma mesma marca em diferentes países, né? O Walter acabou de falar que as marcas obedecem ao princípio da territorialidade, então, a princípio, a sua marca ela só é protegida no país no qual você obteve o registro. Então, grandes indústrias farmacêuticas, grandes empresas de modo geral, né, querem registrar a sua marca em vários países porque precisam protegê-la em vários países. E, a princípio, você faz isso, então, indo em cada país e fazendo o registro. Mas, obviamente, isso dá trabalho e isso nem sempre funciona, porque alguém pode correr e registrar a sua marca antes de você em outro país. Então, como resolver esse problema, né? A primeira solução foi dada pela Convenção de Paris, ainda no final do século XIX, e foi prever um direito de prioridade. Então, a chamada prioridade unionista ou prioridade internacional permite que o depositante de uma marca num determinado país tenha um período no qual ele possa ir a outro país e registrar essa mesma marca, considerando a prioridade do pedido do seu domicílio, né? Isso, então, já dá uma certa proteção. Esse tratado internacional, ele teve uma ampla adesão, creio que é o de maior adesão no âmbito da propriedade intelectual, 178 estados, inclusive o Brasil. Então, ele aborda o tema, ajuda, mas não resolve completamente. Bom, a segunda saída para esse problema foi o Acordo de Madrid. Ele também é do final do século XIX, e aí ele já prevê um registro internacional, já é uma outra abordagem. Mas esse registro, as previsões desse Acordo de Madrid não tiveram a mesma aceitação do que a Convenção de Paris. Portanto, a adesão dele foi bem menor, apesar de gerar aí há mais de 100 anos, apenas 55 estados do Brasil não assinou, e assim como não assinaram Estados Unidos, Japão, Austrália, então não vingou exatamente o Acordo de Madrid. Bom, muitas décadas passaram, muitos anos passaram, e houve a necessidade, então, de melhorar esse Acordo de Madrid, e daí veio o Protocolo de Madrid. A gente veio, então, em 1989, ele aperfeiçoa o registro internacional, ele permite mais flexibilidade, então, com isso, houve uma adesão muito maior, são 110 membros, alguns são organizações, no total, 126 países, tá? Para vocês terem uma ideia, esse é o mapa aí dos países que assinaram o Protocolo de Madrid, um tratado internacional vinculante, tá? Não é necessário que o país tenha assinado antes o Acordo de Madrid para assinar o protocolo, é independente, o país pode assinar um ou outro, ou ambos,
mas o protocolo teve uma aceitação muito maior. Vocês podem ver que praticamente o mundo inteiro, ali falta a parte da América Latina, né? Tem Brasil e Colômbia, mas falta alguns países, África e Oriente Médio, né? Tirando esses, praticamente o mundo inteiro já assinou, certo? Muito bem. Então, e no Brasil, né? Como foi isso? O protocolo foi assinado e ratificado ali em 2019, com vigência a partir de 2 de outubro do mesmo ano. Então, a partir dessa data, o protocolo passa a viger no Brasil. Ali, a cerimônia, né, com o ministro da Economia, o presidente do INPI à época, e a promulgação foi pelo decreto 10.033 de 2019. Consultando esse decreto, vocês vão ter acesso ao inteiro teor do protocolo e do regulamento que o acompanha, e a regulamentação pelo INPI, pela resolução 247 de 2019. O INPI se esforçou muito, né? É necessário reconhecer todo o esforço que eles fizeram para atender às disposições do protocolo, para o Brasil estar preparado quando o protocolo entrasse em vigor, e eles fizeram isso por meio dessa resolução, certo? Muito bem. Então, esse é o panorama geral. Como ele funciona? Então, a primeira etapa, ele funciona através de etapas. Na primeira etapa, ela ocorre no país de origem. Então, a empresa tem lá a marca que ela deseja proteger no país dela e em vários outros países. E o que ela tem que fazer primeiro? Ela faz um pedido de registro ou ela já tem um registro dessa marca no seu país. Então, tendo isso, ela faz o pedido internacional com base no pedido de registro que ela já tem ou no registro que ela já tem, e ela faz esse pedido internacional na administração de origem. A administração de origem é o escritório de marcas e patentes local, né? O INPI local do país dela, do país do domicílio dela. Então, ela vai nesse lugar e apresenta o pedido internacional com base no pedido de registro ou no registro que ela já tem. Quando ela faz isso, ela vai fazer a designação dos países de proteção. Ou seja, daqueles 126 países, em quais ela quer ver a sua marca protegida, ela vai indicar isso no pedido internacional. Quanto mais países, mais taxas ela vai ter que pagar. Então, ela também tem que pagar as retribuições, né, como a gente costuma falar aqui no Brasil, taxas, de modo geral, as taxas correspondentes à proteção. Quanto mais países, mais taxas, mas ela faz esse pagamento consolidado. Muito bem. Então, fez o pedido, designou, pagou, isso vai para a administração de origem, né? Como eu falei, o homólogo do INPI, o INPI local, escritório de patentes local, ele faz a certificação. A certificação é um ato bastante formal, ele só faz uma análise rápida ali do pedido internacional, principalmente para ver se ele corresponde ao pedido de base ou ao registro de base. Fez a certificação, encaminha isso para a OMP, tá? A Secretaria Internacional da OMP. E é isso. Quis aqui destacar as vantagens, né? Você faz um pedido para vários países em um único idioma, protege-se até 126 países essa marca, e o pagamento é um só pagamento, em uma só moeda, né? No franco suíço. Isso facilita muito, portanto, a proteção da marca em vários países. Aí, esse é o formulário, né? O MM2, o formulário do pedido internacional. Aqui, ele é um formulário extenso. Eu trouxe aqui a página onde ocorre a designação, que acho que é um dos atos mais importantes. E você vê que tem caixinhas. Basta ao interessado ticar a caixinha que ele quer, e aí esse pedido vai... é a indicação de que ele quer proteger a marca nesse determinado país. Certo? Muito bem. Então, primeira etapa, faz o pedido internacional na administração de origem. Ele encaminha a OMP. Segunda etapa é na OMP, então, em Genebra, na Suíça. A OMP recebe esse pedido internacional, eletrônico, obviamente, e faz o exame de conformidade. Então, basicamente, um exame formal, verificando, sobretudo, a classificação de produtos e serviços, verificando a marca, né, se está tudo conforme e se essa classificação corresponde às classes e tudo mais. Bom, feito o exame de conformidade, a OMP faz o registro internacional, ou inscrição internacional, como está nos termos do decreto 10.033, e faz o registro internacional, publica-se o ato na Gazeta da OMP, expede um certificado do registro internacional ao titular e avisa, né, notifica as partes contratantes designadas
Então, eu designei ali 50 países, a OMP vai avisar aqueles 50 países que o registro internacional foi ali concedido. Avisa também a origem, né, para saber que, olha, aquele pedido de registro de base, ele ensejou um registro internacional que aqui foi concedido, ele avisa também, tá? Vocês podem consultar, não só o titular, né, o requerente do pedido internacional, mas como qualquer pessoa pode consultar a situação dos registros internacionais no Madrid Monitor, né, no site da OMP. Está aí o endereço, tem esse íconezinho, basta clicar lá, qualquer um pode consultar, certo? Muito bem. Aqui o exemplo de um certificado de registro internacional. Pra vocês terem uma ideia da cara, não é muito diferente, né, do certificado de registro aqui no Brasil. Ali aparece o logotipo da OMP, o WIPO, né, Madrid, ali em cima, certificado de registro, a marca, toda a descrição da empresa, dos produtos e serviços assinalados, do pedido de base, né? Aqui no caso, o pedido de base foi um pedido do USPTO, né, americano, e aqui, então, a marca foi concedida para proteção na União Europeia. É isso. Bom, terceira etapa. Primeira no país de domicílio, a segunda na Suíça, a terceira, então, vai acontecer simultaneamente em todos os países que foram designados pelo depositante. Então, cada país vai receber essa designação, dando conta de que essa marca teve o registro internacional e que o titular quer proteger a marca naquele país. E eles fazem, então, o exame de mérito. Então, você respeita a soberania de cada estado, porque cada um vai decidir se aquela marca vai ser concedida ou não. Eles vão analisar as anterioridades, as disposições legais vigentes naquele país. Então, são exames independentes, cada país faz o seu exame, certo? Mas, importante, o país não pode demorar muito nisso, ele tem um limite de prazo. O Protocolo de Madrid estabelece que esse exame de mérito deve ser feito em até 12 ou 18 meses, depende da opção que o país fez quando assinou o protocolo, e se esse prazo for ultrapassado, então a designação é considerada tacitamente aceita, certo? Então, haverá aceitação tácita da designação se o país designado, né, não fizer o exame em 12 a 18 meses. Bom, indeferida a designação, INPI é notificado, ou deferida também, um deferimento da designação, a OMP, perdão, é notificada. E é isso. Eventualmente, é necessário pagar uma retribuição, uma taxa adicional. Isso só acontece em poucos países, mas no Brasil acontece. Então, quando o Brasil é indicado como um país designado, é importante que o titular da marca saiba que ele precisa fazer o pagamento dessa retribuição adicional, e aí, então, finalmente, consegue o registro nacional, que vai garantir a proteção naquele país. Certo? Então, funciona basicamente dessa forma o Protocolo de Madrid. Para ficar um pouco mais didático, eu achei aqui interessante a gente acompanhar como seria o registro de uma marca. Então, para vocês acompanharem aqui, a marca Ionify, da Roche, a empresa alemã, ela, então, efetuou o pedido de registro para essa marca, na classe 5, para produtos farmacêuticos, no Escritório Europeu de Marcas e Patentes, né? Ali o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, na tradução em português, e o IPO fez o pedido de registro. Aqui está um pouco pequeno, imagino que nem todos consigam ler, mas eles fizeram esse pedido de registro em 16 de julho de 2019. Então, nessa data, a Roche depositou o pedido de registro para a marca Ionify. Acompanhando aqui o site, então, do Escritório Europeu de Propriedade Intelectual, a gente consegue acompanhar a tramitação desse pedido. E é possível ver que, cerca de 7 meses depois, em 11 de fevereiro de 2020, eles fizeram um pedido internacional, usando como base o pedido de registro para Ionify. Então, feito esse pedido internacional 11 de fevereiro, o Escritório Europeu, portanto, fez a certificação e, no dia seguinte, transmitiu o pedido internacional à Secretaria Internacional da OMP. Então, encerrou a primeira fase aí. A segunda fase, então, se dá no âmbito da OMP. Também vou mostrar para vocês aqui a marca Ionify, está aqui o site, então, da OMP, o Madrid Monitor, que eu mencionei para vocês. E aqui
a língua em inglês, o titular, Roche, a marca aqui, Ionify, e aqui vocês podem acompanhar a tramitação do pedido internacional. O pedido foi concedido em março de 2020. Ele abrange 28 países, então a designação foram para 28 países diferentes, esses países aqui em destaque. E o mais interessante é que pelo site da OMP a gente pode saber a situação em cada um deles. Então, se eu clico essa caixinha, aparece aqui 26 países onde essa marca foi concedida. Clicando nessa outra caixa, eu vejo onde foi recusada. Então, embora em alguns países, como a Colômbia ou em Israel, a marca foi concedida, em outros países, como a Austrália ou China, a marca foi recusada, né, a proteção dessa marca. Teve, inclusive, um país que ele não aparece em nenhuma das caixinhas, que é o Egito, que acabou deixando passar aquele prazo que eu mencionei, de 12 a 18 meses. Então, no caso do Egito, considera-se tacitamente aceita a designação, certo? Claro que tem muito mais detalhes, vocês podem acompanhar a situação dessa marca no site, situação em cada país, tá? Mas é isso. No caso do Brasil, também foi um país designado para a marca Ionify. Eu quero compartilhar aqui com vocês como ficou essa marca. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu consigo. Aqui, muito bem. Acho que vocês estão conseguindo ver. Aqui está uma marca Ionify. O registro dela no Brasil segue, né, a terminação da inscrição internacional. Da mesma forma, está aí um pedido multiclasse, né, classe 5 e 10, na verdade, eu esqueci de mencionar, para produtos de diagnóstico in vitro, para uso medicinal, e dispositivos de análise automatizado para uso medicinal. Aqui o procurador, que atua no caso, e então essa designação recebida no Brasil foi publicada para oposição por terceiros, não houve nenhuma oposição, o INPI fez o exame de mérito, deferiu, houve o pagamento da retribuição e a concessão do registro passou, então, a valer no Brasil, certo? Interessante que a concessão no Brasil foi em julho de 2021. Mas a data de vigência da proteção nacional, ela acompanha o registro internacional. Então, a vigência aqui, 11 de fevereiro de 2030, porque o registro internacional foi de 11 de fevereiro de 2020. Então, a designação, né, essa proteção nacional, ela não é de 10 anos a partir da concessão no Brasil, mas a partir da concessão do registro internacional, que vige por 10 anos, né, como os nossos, também pode ser renovado indefinidamente, por quantos prazos, quantas vezes o interessado quiser, tá certo? Bom, basicamente é dessa forma que funciona o protocolo de Madrid. Eu vou deixar, então, agora tratar da jurisprudência, mas, claro, eventualmente no final tiver algumas perguntas sobre o protocolo, retomo o tema. Muito bem? Vamos lá. Agora, quanto às marcas na jurisprudência. Primeiro, queria abordar com vocês a questão da distintividade das marcas, principalmente no setor farmacêutico, e alguns casos relevantes, tá? Mas, só primeiro fazer um aviso, né, que os casos judiciais a seguir podem estar pendentes de decisão final e estão sendo apresentados apenas para fins didáticos no exercício de magistério, tá? Então, repito, estão sendo apresentados somente para fins didáticos, não estou fazendo nenhum julgamento e apenas no exercício de magistério, certo? Vamos lá, então. Quanto à distintividade, a doutrina, ela costuma dividir as marcas, né, classificá-las quanto à distintividade em marcas fantasiosas, arbitrárias ou sugestivas ou evocativas. As primeiras, né, a fantasiosa seria mais distintiva, a arbitrária, médio, e a sugestiva, pouco distintiva. Então, dentro dessa classificação, a marca fantasiosa é aquela que possui um termo novo, sem um significado prévio no idioma. Por exemplo, Tilenol, Vonal, Cataflan, né? Então, é um tipo de marca muito comum de ser utilizada no setor farmacêutico. Já as marcas arbitrárias, elas se valem de um termo que já existe no idioma, mas sem relação com o produto ou serviço. Então, no caso de produtos farmacêuticos, o anticoncepcional Tamiza, né, um PIL inglês,
aí servindo para para denominar esse anticoncepcional. Mas é muito comum, na verdade, em outros setores, como, por exemplo, Vivo, para telefonia, Apple, para eletrônicos, mesmo sendo uma palavra estrangeira, que já existe, né, no idioma. Muito bem. Já as sugestivas, eles se valem de um termo que já existe e é relacionado com produto ou serviço. O termo em si ou o radical, né, assim, só uma parte do termo. Então, é muito comum também no setor farmacêutico, como, por exemplo, Loratadine, que usa loratadina, né, que seria o princípio ativo, e med, de medicamento. Dorflex, um medicamento para dor. Alivium, um medicamento que irá ali, busca causar um alívio. Então, você vê que eles usam um termo ou um radical, uma parte de um termo já existente e que tem alguma ligação com o produto ou serviço assinalado. Por isso, sugestivo ou evocativo. Tá certo? Muito bem. Existem também termos descritivos. Nesse caso, a distintividade dele é nula. Ele não tem a distintividade suficiente para ser registrado como marca. Esses termos eles descrevem o próprio produto ou serviço ou são comumente usados para designar uma característica dele. No setor farmacêutico, por exemplo, o termo dipirona, né? Ele descreve o princípio ativo, então não é registrável como marca. Antipirético, então ele descreve a finalidade do medicamento. Gotas, a forma de apresentação, efervescente e assim por diante. Então, esses termos, eles não são registráveis pelo artigo 124, inciso 6 da LPI, certo? Existe uma exceção, no caso de possuírem suficiente forma distintiva, certo? Bom, entendido isso, vamos ver como funciona na prática. Eu vou apresentar alguns casos. O primeiro envolve a marca Botox. Trata-se de uma marca que foi registrada pela Allergan Incorporation. Ela registrou essa marca no Brasil, mas um concorrente ajuizou uma ação de nulidade de registro na Justiça Federal por falta de distintividade do sinal, alegando que seria um termo descritivo do princípio ativo, a toxina botulínica, em inglês, botulinum toxin. Então, Botox seria, então, a marca descritiva na visão do concorrente, que ele alega, então, que o NPI errou quando concedeu o registro, que houve violação ao artigo 124, inciso 6. Muito bem, o Tribunal da Terceira Região, que julgou o caso, entendeu que não, né, rejeitou a demanda, disse que o vocábulo Botox não é designativo da própria substância química. A repercussão pública do termo Botox como sinônimo do produto químico decorre de sua notoriedade e da intensa propaganda empregada. Ou seja, Botox não é o nome do princípio ativo. O princípio ativo é toxina botulínica, ou, ainda em inglês, botulinum toxin. Botox é um nome criado pela depositante e, embora popularmente possa ser chamado, né, embora tenha ganhado notoriedade, ainda há distintividade do termo, então não foi anulada a marca, certo? Julgado aí da Terceira Região, a apresentação vai ficar disponível para os senhores, tá? Então aí vão ter aí a referência dos acórdãos, se quiserem consultar o inteiro teor, tá? Então, um outro caso interessante também envolve a marca Simvastacor. Trata-se de uma marca em que o interessado fez o pedido de registro no INPI e o INPI indeferiu. O INPI rejeitou o pedido por entender haver colidência com a marca registrada anterior, Simvascor. Então, ali o INPI aplicou o artigo 124, 19, que veda o registro de marca que seja reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada, né, para produtos ou serviços idênticos, afins ou similares, suscetível de causar confusão ou indevida associação. Então, ele entendeu que, olha, Simvastacor vai causar confusão com Simvascor, identificam os mesmos produtos, então, indeferiu. Bom, a titular, a depositante da marca Simvastacor, então, foi a juízo para rever esse ato do INPI e obteve uma decisão favorável, então, na Justiça, na medida em que Simvastacor seria uma marca sugestiva, tal como Simvascor, né? Simvas vem de simvastatina, que é o princípio ativo desse produto, um medicamento para redução de colesterol. O colesterol, sabe-se que é uma substância que é ruim para doenças cardíacas, então o Simvascor é um medicamento voltado para doenças do coração, como o Simvastacor também é.
Então, o que o STJ, né, esse caso chegou até o STJ, decidiu é que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Em resumo, uma marca sugestiva, ela tem baixa distintividade, ela é registrável, mas ela tem esse ônus de conviver com outras semelhantes. Por isso, Sinvascor tem que aceitar a convivência com os semelhantes, como o Sinvastacor. Deixar mais claro, eles disseram, os radicais Sinvas e Cor que compõem a máscara Sinvascor não são apropriáveis de modo exclusivo quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo. Não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento ou órgão do corpo, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessam por seu caráter descritivo. Então, Sinvas e Cor são radicais descritivos, então, eles não são apropriáveis isoladamente, né? Então, essa foi a decisão. E não importa se o dono, né, o titular da marca Sinvascor, possui ou não a patente sobre a simvastatina, a gente não está discutindo aqui patente, sim a marca, o fato é que princípio ativo é um termo que descreve o produto e não é apropriável a título exclusivo. Muito bem, então, feito isso, vamos passar para o próximo caso, para consolidar bem a questão das marcas sugestivas, caso envolvendo a marca Vitacin. Nesse caso, a marca foi registrada no INPI e a concorrente ajuizou uma ação de nulidade de registro por colidência com a marca anteriormente registrada VitaWin. Então, mais uma vez, a alegação então de que as marcas não poderiam conviver, né, por violação ao artigo 124, inciso 19 da LPI. O caso foi judicializado e a Justiça então entendeu que não haveria razão então a essa concorrente. O prefixo vita é evocativo de vitamina, né? Ambos os produtos designam vitaminas, né? Suplementos vitamínicos, e integra diversos conjuntos marcados que foram concedidos a diversos titulares, implicando na mitigação da regra de exclusividade do registro. Então, mais uma vez, aquela mesma ideia. Então, são termos sugestivos, porque remetem à vita, então, são registráveis, mas devem conviver com marcas semelhantes. E, de fato, hoje é possível encontrar marcas, né, na mesma classe 5, né, usando esse prefixo Vita, né? Então, marcas também sugestivas, como Vitamix, Vitamilk, Vitaervas, Vitalab e assim por diante. Certo? Então, acho que deu para ficar bem clara a questão das marcas sugestivas. Agora, mudando um pouco de assunto, um pouco de imitação de trade dress. Trade dress é o conjunto de características visuais do produto, né? As cores, fontes, figuras, formas, presente ali no rótulo, na embalagem, né? E, então, não se trata aqui de marca, mas de trade dress. Então, ele não, como não estamos discutindo o registro em si, ele é um ato de concorrência desleal. A ação envolve apenas particulares e não o INPI. Essa questão, então, é de competência da Justiça Estadual, e o STJ deixou isso bem claro no repetitivo 950, né? Acho que é o único repetitivo até hoje do STJ sobre propriedade intelectual, e deixaram bem claro que questões acerca do trade dress ou concorrência desleal, qualquer outra afim que não envolva um registro no INPI, e então, portanto, apenas particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta o interesse institucional da autarquia federal. Certo? Bom, definido essa questão da competência, vou apresentar um caso para vocês envolvendo o trade dress. Envolve o produto Epocler. Está aí o trade dress, o produto da autora, Hipermarcas S.A. A gente tem aí para vocês olharem a carinha dele, ele predominantemente amarelo, né? Tem esses tubos que são os flaconetes, ali alguns detalhes e azuis, e aqui o trade dress do produto da Ré, a Ecofitos. Aí imagino que vocês possam verificar que há uma inegável semelhança entre eles. E foi o que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, que há similaridade das embalagens e dos flaconetes, e que há possibilidade, então, de confusão do consumidor, portanto, ato de concorrência desleal. Então, julgou aí o caso favorável a Hipermarcas.
Então, uma atenção, né? A Justiça Estadual, ela não pode determinar, não, melhor, não tem competência, né, para determinar a abstenção de uso de marca registrada. Esse caso que eu mostrei, ele envolve o trade dress. A gente não está discutindo aí a marca registrada Ecoplex. No caso, nem estava registrada. Então, a Justiça Estadual, ela pode determinar a abstenção do conjunto visual, do trade dress, para evitar um ato de concorrência desleal, né, como uma confusão. Mas não a abstenção do uso de marca registrada, porque, afinal de contas, se a marca está registrada, o titular tem o direito de usar. E, para ele perder esse direito de usar, esse direito de uso, a marca, o registro tem que ser contestado numa ação de nulidade de registro, cuja competência é da Justiça Federal. Tá certo? Então, eu acho que era isso que eu queria apresentar hoje para vocês, tá? Muito obrigado à BPI, a OMP, a doutora Caroline, a Érica também. Está aqui meus dados para contato, quem quiser pode entrar em contato por e-mail. Como eu disse, acho que a gente tem um tempo ainda para as perguntas, né, Érica? E também, claro, se faltar algum tempo aí, eu continuo no chat, tento aí também responder alguma coisa. Tá certo? Obrigado. Imagina, Bri, muito obrigada, doutor Celso. A gente tem já a Karina querendo fazer uma pergunta. A Karina está sem o vídeo, mas ela conseguiu o áudio, Karina? Olá, sim, estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, perfeito. Ótimo. Só para perguntar uma dúvida que eu acho que eu não peguei, esse caso das produtos farmacêuticos que utilizavam o mesmo trade dress, eles eram, os dois fabricavam a mesma substância? Exato, é a mesma substância. Ah, tá. Tá, obrigada. As mesmas substâncias, é uma substância comum, vários fabricantes produzem ela, e é claro que isso também é levado em consideração, tá? É só para mais uma vez deixar claro, estou apresentando o caso aqui só para fins didáticos, resumir bem os argumentos, claro, tem, né, sempre, todo caso tem as suas minúcias, né, suas nuances, mas, então, sim, nesse caso, os produtos são idênticos, usavam o mesmo princípio ativo, e isso colaborou também para o julgamento. Obrigada. Nada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu peço que levantem a mão se alguém quiser fazer mais. A Débora Feliciano. É uma pergunta bem simples, na verdade. Quando vão analisar esses casos de trade dress, a segurança do paciente é levada em consideração? No caso de confusão das marcas e o tratamento, o resultado final da terapia ou não? Olha, no caso de trade dress, já que muitos medicamentos, né, principalmente esses que podem causar maior risco aos pacientes, nós temos a venda, então, é feita atrás do balcão, né? Então, não é o próprio consumidor quem pega o produto, é o farmacêutico ali, isso reduz, né, a chance de confusão. Então, é levado em consideração os aspectos que envolvem a comercialização do produto, certamente, tá? Então, principalmente, claro, a segurança do paciente, sim, mas principalmente se há ali o risco do consumidor trocar um pelo outro, se isso é muito provável de acontecer. Claro que se há esse risco de confusão, há um risco sanitário também aí, né? Um risco de saúde. Mas, então, eu acho que isso são detalhes de caso a caso a serem verificados, né? Não sei se eu respondi, Débora. Respondeu sim, obrigada. Eu tenho mais uma outra dúvida, rapidinho. Claro. Você falou que a forma de apresentação do produto não é registrável, né? Tipo, gotas e tal. Mas naqueles casos em que o nome do medicamento, por exemplo, é Glifage XR, que é Extended Release, o XR também é registrável? Bom, nesse caso, veja, o registro seria o XR, correto? Isso, seria o Glifage XR. Aí a dúvida é se o XR... Porque outros medicamentos podem ser XR também. Sim. Não, nesse caso, se o termo, ele apenas, como você falou, apenas descreve uma característica, como aí um alívio estendido, né? Extended Relief, então o termo não seria registrável. É claro que, primeiro, a gente tem que levar em consideração
como esse registro está sendo feito. É uma marca mista, uma marca nominativa? Porque sendo uma marca mista, né, ela pode ter ali outros elementos registráveis, cai naquela exceção que eu apresentei, né? Quando a marca, embora descritiva, tem forma suficientemente distintiva. Mas, se não for, o XR aí, ou qualquer outra sigla que apenas remeta a uma característica do produto ou que é comumente utilizada, não seria registrado. Certo, obrigada. Nada. Eu tenho uma dúvida. O senhor acabou de falar que, em caso de confusão de medicamentos pelo uso do trade dress, pode causar algum dano à saúde, né, do paciente. Uhum. Então, não seria plausível a introdução da Anvisa nesses casos de avaliação? Eu sou da área de RI, então eu não entendo muito dessa parte jurídica. Então, acho que não sei se é uma dúvida válida ou não, mas como eu não sou da área do direito, eu estou com essa dúvida. Não, a princípio não. Essa ação ela envolve realmente apenas particulares, ela fica na Justiça Estadual, né? A Anvisa, né, por ter natureza de autarquia federal, ela não intervém no processo, porque, embora, como eu falei, essa questão do trade dress envolve, sobretudo, aqueles medicamentos de baixo risco à saúde, que estão ali no balcão, né? Aqueles que são de alto risco, né, eles acabam ficando atrás, eles não têm uma... É muito mais difícil você ter uma confusão, né? Então, a embalagem ela já é padronizada, já tem ali os avisos e tudo. Então, de certa forma, a Anvisa já regulamentou isso e acaba não havendo tanto risco de imitação de trade dress nesses produtos mais sensíveis, entende? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? É uma consideração, Claudinei, você fala aqui da cidade de Pouso Alegre, sul de Minas. Muito obrigado pela exposição, professor. Dentro, obviamente, de uma tendência que nós temos vivido, como o professor interpreta, né, a necessidade dos meios alternativos de solução de conflitos, até para um alívio ao Poder Judiciário, que nós temos observado tem aumentado muito o número de conflitos no Poder Judiciário em matéria de propriedade industrial. E, salvo engano, até o NPI tem um projeto nesse sentido. E é mais uma opinião, obviamente, para a gente dar um passo adiante sob a perspectiva do desenvolvimento. Que sabemos que, por mais sérios que os senhores sejam, né, para ambas as partes, o conflito nunca é interessante para os negócios em si, né, e há uma perda muito significativa nesse conflito. Como é que o professor interpreta, lê, né, essa perspectiva de um meio alternativo de solução de conflitos, seja por mediação e arbitragem para a solução de conflitos dessa natureza? Olha, eu vejo muito favoravelmente, tá, a utilização disso. No caso do trade dress, não tem a menor possibilidade disso ser vetado, né? Então, a gente está tratando de direitos disponíveis, as partes, seria muito bom que elas chegassem a um acordo, e muitas vezes chegam mesmo, né? Então, ele altera ali a embalagem, então, tá, a gente faz um acordo. Mas é claro que seria muito melhor ainda se isso acontecesse antes do processo, né? Por meio de uma arbitragem, por meio de uma conciliação. Mas mesmo nos casos de nulidade de registro, ou nulidade de indeferimento, como eu mencionei no caso da marca Botox ou da Simvastatin, do Simvastacor, também é possível resolver isso através de acordos de coexistência, né? E eu sou totalmente favorável a esse tipo de resolução. Como o senhor falou, o INPI também tem se mostrado aberto a isso. A Justiça, da mesma forma, não costuma ver isso com problemas, pelo contrário. Como você falou, é uma solução, desafogo judiciário, e é muito bom que as partes sejam incentivadas a isso. A Karina, novamente. Pode, Karina. Eu achei muito complicada essa questão desse exemplo do Simvastacor e Simvascor. Eu, por exemplo, seria induzida ao erro se eu utilizasse esse medicamento, porque, nossa, você pode simplesmente esquecer do TA e aí que tinha um TA ali no meio, porque eu acho, assim, muito complicado isso. Eu seria induzida a erro, provavelmente. Assim, se você não guardar o nome com muita atenção do medicamento, né? Eu não sei, eu acho um pouco assim, eu acho que isso seria concorrência desleal, não?
Voltando, então, só essa última questão. Aqui a gente não está discutindo concorrência desleal, é um caso de imitação de marca registrada mesmo, né? Como já tem um registro da marca Sinvascor, o Sinvastacor seria, então, um caso de violação ao direito do titular de Sinvascor. E, assim, realmente, há um espaço aí para subjetividade e, claro, que alguns podem olhar e falar, não, realmente isso enseja confusão, e foi a opinião do INPI no caso, né? Foi a decisão do INPI, que sim, isso dá ensejo à confusão, então ele rejeitou. Mas, como eu disse, a visão do judiciário aí foi de que a semelhança entre elas reside justamente num termo que é comum, né? Então, é parecido? Sim, mas, então, paciência. Se a pessoa que registrou usando um termo descritivo, como Sinvas ou Cor, essas marcas, elas têm o ônus de conviver com outras semelhantes, tá? Então, aí, claro que vai merecer aí mais atenção do consumidor na compra, na aquisição desse medicamento. Mais alguma pergunta? Então, acho que a gente vai seguir pontualmente para a nossa terceira palestra de hoje. Muito obrigada, doutor Celso. Qualquer dúvida, todo o chat que está, ele vai subir lá no SEDUC, como a gente tem feito, e qualquer dúvida pode ser encaminhada posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida.